Pronto, gravando. Na última aula a gente chegou a discutir a parte de espectroscopia, chegamos a ver aí como funciona o raio gama, como se funciona o raio X. Não, na verdade a gente chegou a ver as ondas de rádio, né? Chegamos a ver, no caso, o micro-ondas, o funcionamento do micro-ondas, né, basicamente. E aí hoje vamos continuar seguindo essa mesma linha de espectroscopia. Então vamos ver aqui como que funciona a parte de espectroscopia com relação a AM e FM, né? Quando a gente vai ver uma onda de rádio, qual é a grande diferença entre uma onda de rádio AM e uma FM? Então o que acontece? A onda de rádio AM, que eu vou até botar o textinho aqui. Opa. Então o que acontece? A onda de rádio, ela pode ser dividida como AM ou FM. A AM é uma função que ela é baseada na amplitude. Não sei se você lembra basicamente o que é amplitude, mas amplitude é o tamanho da onda. É o que vai fazer, por exemplo, com que o volume aumente ou o volume diminua. Isso é uma amplitude, tudo bem? Então, a onda de rádio ela é baseada nessa amplitude. Já o FM é baseado na frequência, né? Ou seja, tanto que ela é frequência modular. Então, o que acontece? Você vai ter um tratamento ali do som, aonde você vai ter um processo que ele vai se modular com base nessa amplitude e nessa frequência. Então, isso vai desencadear processos, como ele diz aqui, ó, como a frequência AM e FM utilizam processos diferentes para transmitir a onda, há impacto na qualidade do som e no alcance considerados. Então, o que acontece? As ondas AM, elas apresentam menor qualidade, entretanto, maior alcance. Então, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa, digamos que ela vive no interior, não vou dizer roça, né, mas vive no campo, né? Uma pessoa que tem mais isolada, digamos assim. É muito mais fácil ela conseguir escutar uma rádio AM. Por quê? Porque ela vai ter um alcance maior, mas a qualidade não é das melhores. Já as ondas FM, elas apresentam uma qualidade melhor. Não, depois eu mando para vocês. Entretanto, o alcance dela é menor. Ou seja, ela vai mais, ela vai mais perto, só que o som vai com a qualidade melhor. Não sei se você já andou de carro, por exemplo, mas aqui em Friburgo tem o que a gente chama de Sucesso FM, né? Uma rádio. Não sei se você já chegou a escutar. Dependendo da frequência do carro, por exemplo, se ele ficar sintonizado no carro ou algum display, a rádio FM ela consegue, além de enviar a informação do áudio, ela manda informação de texto. Então no display do celular fica aparecendo a hora e ainda fica aparecendo Sucesso FM. Ou seja, isso é uma qualidade, né, que tem essa parte aí das ondas FM. Só que qual é o grande problema? Se tiver uma montanha, ele não consegue passar da montanha. Ele não consegue ir além. Esse é o grande problema das ondas FM, né? Você não consegue ter esse problema. Então, numa onda FM, você vai precisar do que a gente chama de repetidor. O que é um repetidor? O repetidor, às vezes, é uma onda, é uma antena, e essa antena ela tem a função de repetir o sinal. Ou seja, quando a gente vê aquelas antenas gigantes, né, por exemplo, tem na cidade, tem até no meu bairro onde eu moro, tem uma antena, né? Você vê aquela antena gigante, gigante. Para que serve aquilo? Uma delas pode ser uma onda de transmissão de rádio, pode ser de transmissão, por exemplo, de ondas, né, de som, de eletricidade, por aí vai. Tanto que, por exemplo, no Pico do Caledônia,
O Pico do Caledônio, não sei se você já chegou aí, ele é fechado por, por policiais e tudo mais, por guardas costeiras. Por que ele é fechado lá por guardas costeiras? Exatamente porque no topo do Pico do Caledônio existem ondas e estações que são estações de transmissão de rádio. Então aqui, ó, olha que interessante. Isso aqui é na subida do Pico do Caledônio. Então existe uma estação e tudo mais, e se a gente for reparar aqui em cima, são as antenas de comunicação. Então, por exemplo, é, o grande fato de lá ser fechado é que algumas dessas antenas são exclusivas da Petrobras. Então, para os navios se comunicarem e tudo mais, né? Como ele precisa, não pode ter obstáculo, né? Porque, por exemplo, em Friburgo, se você for mandar de um bairro para outro, o Bom Jardim, né? Cordeiro, seja o que for, tem muita montanha. Então ele vai acabar o quê? Ele vai acabar batendo nessa montanha e não vai passar para o outro lado. Então você precisa de uma posição alta para colocar essa antena, para ela poder ter um alcance maior. É diferente da AM, só que a qualidade ela não vai ser tão boa, né, da AM em comparação à FM. Então, aqui, se a gente for reparar, essas antenas são antenas de comunicação. Então, elas servem para poder comunicação, por exemplo, o mesmo que a gente tem de televisão, né, tem de rádio, ou seja, tanto que quando a gente vê em desenhos animados, antena de televisão. Se a gente for ver os prédios em animais e tudo mais, eles têm sempre uma anteninha que fica em cima. E aí essa anteninha ela tem a função aí de transmitir ou captar o som. Hoje em dia muitas coisas é feito por 3G, 4G, né? Você consegue fazer por Wi-Fi, mas depende muito. Depende muito do local. Ó. Tanto que quando for algo de fazer uma entrevista ou algo assim, é, a empresa ela precisa se preparar, ver se o sinal tá bom, não tá. Né? Por exemplo, eu fiz uma entrevista para o jornal, agora não lembro qual foi não, me deu meio-dia aí, que é sobre o projeto que eu estou fazendo. E aí o que acontece? A ideia é que a gente fosse fazer na faculdade e mostrar todo o material que a gente tem, né? Toda, digamos, a produção em si. Só que lá na faculdade, na UERJ, em Lagoinha, né, no bairro de Friburgo, a conexão da internet ela não é das melhores e nem da comunicação. Então o sinal de celular, essas coisas, pega muito mal lá. Então acaba que a gente não conseguiu fazer essa entrevista ao vivo. E aí, por sorte, a gente tinha contato do Senai, né, aqui de Friburgo, e conseguimos fazer essa entrevista no Senai. Então, para ver como é importante, né, ter essa comunicação. Mas aí vem a pergunta, como que funciona essas comunicações de rádio e tudo mais? Muitas delas podem seguir em linha reta. Deixa eu ver se eu acho uma fotinha aqui. Qual é a ideia? Basicamente, aqui, ó, ela vai funcionar dessa forma aqui. A nossa Terra, ela tem uma grande qualidade que ela tem uma atmosfera, né? É através dessa atmosfera que existe vida na Terra. Ou seja, o que é essa vida? Essa vida, essa atmosfera, ela vai proporcionar com que o oxigênio fique preso, mas também ela vai proporcionar com que as ondas de rádio sejam refletidas. Então imagina que eu tenho que acertar e lançar uma onda sonora para alguém que está, digamos, do outro lado do morro. Como que eu vou fazer isso? A onda ela não faz curva, mas como eu tenho uma atmosfera, eu posso lançar esse cara na atmosfera e ele vai ser refletido na atmosfera, ou seja, ele vai bater lá em cima e vai voltar. Então a comunicação de televisão, AM, FM,
ela funciona dessa forma. Então, quando a gente tem lá a comunicação, né, vai ver televisão e tudo mais, ele proporciona e é produzido dessa forma. Tanto, não sei se você lembra, que existe uma época do ano lá pro verão, pelo menos para quem vê Globo, que vem sempre uma imagem dizendo assim, a partir entre meio-dia e 2 horas, as transmissões da Globo podem ficar um pouco desatualizadas, papapá, porque o satélite vai ficar entre o Sol e a Terra, e isso pode proporcionar uma onda diferente. Mais ou menos isso que acontece. Então o que a gente tem aqui? Na comunicação, ela vai ser emitida pela onda e vai ser refletida para a ionosfera. Só que aí ele vai ser refletido para qualquer lugar. É muito difícil você conseguir regular. Então uma estação FM ela funciona dessa forma. Ou seja, opa, peraí, não é isso que eu queria. Só que o que acontece? A estação FM ela vai refletir esse som ele vai bater na ionosfera e ele vai descer. E aí a estação ela funciona como uma emissora de ondas na ionosfera, funciona com a emissão das ondas na ionosfera que são refletidas até chegar ao receptor, que pode ser um rádio, por exemplo. A mesma coisa pode acontecer com a televisão, igual que a gente vê aqui, ó, ondas de rádio ou televisão. A mesma coisa pode acontecer. Só que se eu faço um sistema como esse, por exemplo, isso pode acabar digamos, atrapalhando um pouco. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma HBO da vida. Né? Imagina que eu tenho algo nesse nível. Se eu quero transmitir um som assim, qualquer pessoa pode pegar. Então, a ideia é o quê? Com que eu tenha um cara que ele seja tipo um controlador que ele vai dizer para quem ele vai enviar o som. Ou eu posso ter um sistema como esse aqui, ó. Eu tenho um cara que ele está enviando para um satélite, né? A ideia do satélite é mais ou menos isso. E aí o satélite ele vai transmitir para alguma torre de transmissão. Então, digamos que ele queira transmitir para a serra ali. Então, às vezes, em vez de ele transmitir para cada rádio, para cada televisão, ele transmite para uma torre e essa torre transmite para todo mundo. É um processo mais simples, digamos assim. E assim você consegue controlar, né? Você mede a frequência lá, ajusta a frequência para ser específico e só determinadas pessoas conseguirem pegar. Você pode fazer um esquema ou algo desse tipo, né? Para funcionar. Então, deixa eu botar aqui. Então, basicamente, ela vai ser utilizada dessa forma. Só que aí, a gente tem essa perda nessa qualidade. Por quê? Quando o som, ele passa, quando o som, a onda no caso, ela passa ali, né, vai lá para o espaço, basicamente o que vai acontecer? Ela vai ele vai ter o ar para atrapalhar, ela vai ter a nuvem, ela vai ter o sol, ou seja, ela vai ter várias interferências que vão acabar prejudicando esse som. E aí, quando você faz um som com base na frequência, né, parte dessa frequência pode acabar interagindo com esse material, que pode acabar se perdendo. Mas quando você faz ele com baseado na amplitude,
né, a amplitude só vai interagir com quem for do mesmo tamanho. Então, por isso que ela não sofre muita perda. Né? Ela consegue chegar muito longe e a qualidade costuma ser boa. Né? Geralmente subindo a serra de cachoeiras, né? Você consegue ter um som indo, por exemplo, a 2 barras, né? Naquele trevo, que é um lugar bem isolado, digamos assim. Às vezes você consegue pegar uma rádio AM ou algo do tipo. Né? Então a gente tem essa capacidade. Tranquilo, Marina? Alguma dúvida? Perguntas? Então, vamos continuar com o conceito. Então, voltando aqui, ó, a gente tem as ondas AM, FM televisão, que vai estar no mesmo bolo, de radar, que a gente já conversou na última aula, né? Como que é feito o radar, vimos que é a Segunda Guerra Mundial, vimos que foi gerado lá as micro-ondas, né? Chegamos aqui no infravermelho. Se eu não me engano, eu acho que eu não comentei com vocês o infravermelho, né? O que é o infravermelho? Infravermelho significa o que vem antes do vermelho. Ou seja, infravermelho é o que vem antes do vermelho. E aí qual é a grande sacada? Todo o corpo ele emite calor. Então, acho que a gente não chegou a estudar. Estava em um dos tópicos para a gente estudar, que é a parte de termodinâmica. Mas o que a gente tem quando a gente fala de termodinâmica? Termodinâmica é uma parte da física que estuda a comportamento com base na temperatura. Ou seja, ele vai estudar como que o corpo muda, como que o corpo interage quando eu tenho uma mudança de temperatura. Em resumo, é isso que está acontecendo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma vibração, pensa lá, quando você está muito quente, você fica agitado. E aí o que vai acontecer? Seu corpo ele vai ter uma temperatura. Então, temperatura. Ou seja, todo o corpo ele vai ter uma temperatura. E a temperatura nada mais é do que esse movimento das moléculas, essa agitação das moléculas. E aí o que acontece? Essa agitação das moléculas é como se fosse uma vibração. Então, se os corpos vibram quando a temperatura aumenta, eu posso dizer o quê? Que eles estão se comportando como onda. Então, eles estão emitindo calor. Então, espera aí, vou melhorar um pouquinho o português. Beleza. Ou seja, então o que acontece? É, o infravermelho nada mais é do que essa quantidade de calor, essa quantidade de luz que o nosso corpo emana. Né? Todo corpo ser vivo tem uma temperatura aí de 37, 38 graus, nós emitimos esse calor. Então, vamos lá. Isso está tudo associado ao comprimento de onda. Né? A gente estudou lá a frequência, comprimento de onda. Então, o que acontece? O infravermelho ele não é visto a olho nu. Entretanto, existem várias câmeras que conseguem ver o infravermelho, ou seja, elas têm sensores que conseguem ver o infravermelho. E aí, o que essas câmeras fazem? Essas câmeras, elas pegam uma imagem
E elas convertem essa imagem para uma luz visível. Então, uma câmera infravermelha é mais ou menos isso aqui, ó. Ele pegou uma casa aqui, ó. Então o que acontece? A câmera infravermelha ela vai conseguir capturar essa radiação. Lembra, o que é radiação? Radiação é onda. Qualquer onda que vem aí de uma onda de luz, onda de choque, algo do tipo, eu posso considerar como uma radiação. Então, a câmera ela vai capturar essa radiação e ela vai converter isso em uma escala para a gente. Então, repara aqui que na escala eu tenho minha casa e eu sempre vou ter uma tabelinha aqui do lado. O que significa essa tabela? No valor mais baixo, quanto mais para o azul escuro for, menor vai ser a temperatura. Quanto mais aqui para o branco avermelhado, maior vai ser a temperatura. Então ele sai de -4 até 5 graus. Então isso é muito utilizado, por exemplo, para você determinar a temperatura de um corpo. Então digamos que você queira, por exemplo, identificar se uma pessoa ela é criminosa, se sua loja foi roubada ou não. Como que você vai enxergar no escuro? Você pode se utilizar disso, né? Você pode utilizar para esse meio. Outra coisa que você pode fazer, digamos que você queira utilizar para, por exemplo, pegar animais, né? Digamos, por exemplo, você quer capturar, você quer ver se naquela selva existem animais noturnos, como capivara, como, sei lá, tigre, lobo. Então, o que você vai fazer? Você bota uma câmera e essa câmera tira uma foto. Só que aí você pode botar uma câmera de movimento, mais ou menos assim. Ou seja, se alguém se movimentar ali na frente, ela vai tirar uma foto. Igual que a gente tem aquelas lâmpadas que acendem. Você passa na rua, a lâmpada acende. É o mesmo esquema. Só que aí a gente tem um grande problema. Como que eu vou enxergar de noite? Né? Como que eu vou ter essa visão de noite aí de um animal? Então eu posso utilizar uma câmera infravermelha para animais. Então isso é uma forma para eu poder ver se tem algum animal ali, ó. E aí eu faço aqui, ó, por exemplo, ó, contagem de animais por lote e separação. Olha que interessante. Então ele se utiliza desse processo para, por exemplo, ter um rebanho e identificar ali quantos animais tem. Olha lá, isso é um lugar, por exemplo. Né? Digamos que você tem lá um galinheiro e está sumindo ali os ovos. Você acha que tem alguém ali, algum animal que está caçando. Você bota uma câmera de infravermelho, deixa ali, e aí ela vai captar para ver se tem algum animal, algum lobo, algum fuinha, sei lá, não sei que animal que iria atacar. Mas você consegue enxergar. E aplicando isso mais para o dia a dia, é o que a gente tem no nosso caso do coronavírus. Olha que interessante aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que você tenha um aeroporto, por exemplo, e aí como que você vai fazer nesse aeroporto para você ter que medir a temperatura de cada pessoa do aeroporto? Você vai conseguir fazer isso? Não vai, né? Imagina o contato que você vai ter, que você vai estar sujeito, né? Porque mede um, mede o outro, faz uma fila, ou seja, só de você já ter uma fila gigante, isso já prejudica. Então isso já prejudica muita coisa, né? Porque as pessoas vão estar interagindo. Então o que você pode fazer? Você pode colocar uma câmera de infravermelho. Né? Porque a gente sabe que o coronavírus ele vai aumentar a temperatura corporal, né? Até então é o que se sabe. E aí o que acontece? Você pega, por exemplo,
a foto dela, tira uma foto e você mede a temperatura dela. É exatamente aquela maquininha que as pessoas estão fazendo para poder medir a temperatura. Essa maquininha ela se chama pirômetro. Quer ver? Tem uma aqui, ó. Tem uma com pet bonitinho, com cachorrinho bonitinho. O pirômetro ele faz exatamente isso. Ele emite uma luz e essa luz ela é refletida, ou seja, ela vai bater e vai voltar. E aí o que acontece? Ele consegue calcular esse comprimento de onda. Sabendo o comprimento de onda, ele sabe a temperatura do corpo. Ou seja, ele sabe se a pessoa está com febre ou não. Só que aí o que acontece? E você pode fazer um sistema esse para cada pessoa, né? Ou você pode fazer isso em uma escala, digamos, mais global. Você bota uma inteligência artificial, né? Bota uma IA aí para poder rodar, em que ela vai medir essa temperatura e vai identificar, né? Ela identifica o que é pessoas e vai conseguir identificar se as pessoas que estão ali elas têm coronavírus ou não, né? Por exemplo, assim, ó, imagina um lugar como o aeroporto, você tem que parar, imagina o congestionamento, você tem que fazer todo mundo parar para poder interagir e tudo mais, né? Não é algo interessante, né? Não é algo que seria inteligente de fazer, porque você vai provocar uma longa fila, né? Então imagina aqui, ó, tem uma quantidade bem grande de pessoas, e aí o que você faz? Você mede a temperatura, vai tirando a foto e vai medindo aqui, ó. Ah, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo e já informa para ela, fala, ó, você tem alguma coisa. Né? Isso é uma forma de se utilizar a escala, né? Utilizar e identificar aí se a pessoa tem um coronavírus, né? Ou não. Ou seja, são várias aplicações da onda que a gente tem. Dúvidas, Marina? Alguma pergunta? Beleza. Eu acho que hoje a gente vai ficar só por aqui. Porque aí, a próxima escala que a gente tem é a escala da luz visível. E aí essa luz visível a gente pode dar digamos, um trabalho maior nela, dar um enfoque melhor nela. Porque se a gente começar a ver essa luz visível, provavelmente a aula vai se estender bastante. Então a gente deixa só para ver ela. Tudo bem? Aham. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Show de bola. Mas Então, você quer estudar aqui, por exemplo, copiar não, você provavelmente tem que copiar na rede, entendeu? não, eu vou te mandar o PDF, eu mando o PDF lá pro grupo. Qualquer coisa é só ver, só anotar. Tudo bem? Aham. Então acho que é só isso. Certo, Maria? Então, certo, pessoal, terminamos por aqui. Continuamos na próxima aula, sem atividade por enquanto. Né, a gente está bem na teoria, acho que não tem nem porquê de mandar uma atividade para vocês. Depois a gente pensa em alguma coisa. Certo?